Olá! A TV Cruzaltense, nos últimos tempos, tem se dedicado a descobrir, valorizar, conversar e divulgar cruzaltenses que estão espalhados não somente pelo Brasil, mas pelo mundo afora. E as nossas experiências têm mostrado a riqueza dos nossos talentos nas suas mais diversas áreas. E por isso temos tido aqui conversas extremamente interessantes, aprofundadas, ricas e com muita troca de conhecimento. E hoje temos mais um cruzaltense de destaque no cenário internacional. Ele é de carreira embaixador, ocupou inúmeros cargos em governos brasileiros, andou por diversos países, fazendo o trabalho de relacionamento, nos representando, e agora está como diretor executivo de Relações Internacionais da Petrobras. Ele é Roberto Furian Erdem. Bem-vindo, obrigado pela gentileza. Obrigado, Vinícius, é um prazer estar aqui com você. O nosso convite. Aliás, é uma troca, né? É uma troca aí de função, assim... É verdade. Digamos assim, muito forte, muito intensa, né? Muito intensa. Nessa sua trajetória profissional. Eu também, na minha vida diplomática, e já servi em vários países, eu também sempre gostei muito do tema energia, né? Uhum. E especialmente essa área de petróleo, gás natural. Então, foi uma coisa assim, foi súbita, porque o convite veio de maneira muito rápida e muito urgente, mas também foi um desafio que eu estava há muitos anos também me preparando. Uhum. Pois é, da área da diplomacia para a área do petróleo, do combustível. Que tem muita diplomacia. Que aliás, exige muita diplomacia verdade, hoje. Tem muita diplomacia. Hoje no mundo como um todo, diante dessa turbulência das discussões que envolvem o tema. É verdade. Bom, Roberto, nós na década de 40 vivemos uma discussão em termos de Brasil sobre o petróleo no sentido de que ele deveria ser ou não explorado pelos brasileiros. Na época do presidente Gaspar Dutra, depois Getúlio Vargas criou a Petrobras, com o slogan "O petróleo é nosso", e definiu que pela Petrobras essa exploração seria eminentemente brasileira. A Petrobras, que é uma empresa de economia mista, mas tem o governo como principal acionista. Hoje, incrivelmente e curiosamente, estamos de novo retomando uma discussão da década de 50 a respeito do pré-sal. Quem deve explorar o pré-sal e essa nossa riqueza imensa, grandiosa aí, brasileira? Como é que a gente se situa e como é que a Petrobras se situa nessa discussão e nesse contexto? É interessante, né, Veríssimo, o que você está falando, porque mostra que a história se repete, né? E acho que esse debate que nós estamos tendo hoje com relação à questão do pré-sal é um debate também que tem muito a ver com aqueles anos, 1953, quando foi criada a Petrobras, no bojo de uma campanha nacionalista, o petróleo é nosso, né? O Monteiro Lobato foi um grande defensor dessa ideia, né? E a Petrobras, então, foi criada em 53 exatamente com esse objetivo, como você disse, né? Naquela época, o Brasil ainda estava na época do Conselho Nacional de Petróleo, do CNP, né? E eu me recordo que o Getúlio Vargas, ele contratou um geólogo americano, o Mr. Link, que veio ao Brasil sendo pago com recursos muito vultosos. Ele era um grande geólogo, tinha trabalhado na Standard Oil lá nos Estados Unidos, e ele veio fazer um relatório sobre a geologia brasileira e onde é que nós teríamos petróleo. E o Mr. Link concluiu o relatório dele dizendo que o Brasil não tinha petróleo. E foi escorraçado do Brasil. No relatório dele... Botaram a correr o Mr. Link. Na verdade, o relatório, ele foi injustiçado, porque ele colocou no relatório que o Brasil não tinha tanto petróleo em terra, mas que nós deveríamos explorar a nosso ambiente marítimo. Uhum. E ele estava absolutamente certo, porque hoje em dia era 90% do petróleo... Quase um visionário. Visionário, Então, eu acho que esse debate é um debate... as pessoas no Brasil têm essa visão assim, muito proprietária
da Petrobras e proprietário dos recursos minerais que o Brasil tem. Mas eu estou convencido, e a administração da Petrobras hoje está convencida, de que a presença também de empresas estrangeiras ela acaba sendo benéfica para a economia brasileira, por dois motivos. O primeiro motivo é que essas empresas têm tecnologia que muitas vezes nós não detemos. Quando eu falo, por exemplo, de uma Exxon, né, que é uma empresa gigante de petróleo, ela opera em mais de 100 países, ela conhece realidades diferentes, ela executou e realizou projetos em países diferentes. Então, ela pode trazer coisas que nós não conhecemos aqui. Segundo elemento é o elemento da pressa. Porque a Petrobras, por maior que seja, ela nunca vai conseguir explorar com a velocidade necessária para nós termos realmente uma condição de monetizar as nossas reservas. O Brasil é um país que tem ainda grandes reservas de hidrocarbonetos inexploradas. Se nós não transformarmos isso em riqueza, em geração de empregos, em renda, em pagamento de impostos, vamos dizer, nos próximos 30, 40 anos, talvez toda essa riqueza fique embaixo da terra sem ser transformada em riqueza econômica para o país. Então, esses dois motivos, nós não temos medo da competição, a Petrobras é uma empresa grande, mas empresa que tem conhecimento técnico, então nós não temos nenhum medo de disputar mercado com as estrangeiras, pelo contrário, em vários projetos nós nos juntamos em consórcio, é muito comum isso. Mas tem essa discussão quase que polarizada de gente que defende, por exemplo, ainda que o petróleo, digamos, entre aspas, é nosso e deve ser explorado pelos brasileiros, e gente que acha que ao abrir para o mercado externo é um processo de entreguismo. Como é que se transita nisso? Essa ideia é falsa. Essa ideia é falsa porque, primeiro, as empresas estrangeiras, quando elas operam no Brasil, elas operam com CNPJ brasileiro. Qualquer empresa estrangeira, quando ela vem investir no Brasil, ela cria uma empresa no Brasil, ela gera empregos, ela gera renda, ela paga seus impostos, né? Eu vou dizer até que muitas vezes os salários que eles pagam são muitas vezes até acima de padrões que são pagos no Brasil. Então nós temos que perder esse nacionalismo de botequim que a gente muitas vezes tem, essa visão de que o estrangeiro é mau e o brasileiro é ruim. Infelizmente, quando você olha a história da Petrobras recentemente, com tudo que aconteceu em termos de corrupção, você vê que teve muita empresa brasileira, muita empreiteira brasileira que cometeu muitas coisas erradas contra a Petrobras e não foram os estrangeiros. Teve empresas estrangeiras também, mas também teve empresas brasileiras. Então, o bem-querer ou o mal-querer não é monopólio tanto do estrangeiro quanto do brasileiro. Se você tiver um governo forte, uma regulação eficiente, que você mostre que a empresa é obrigada a seguir os parâmetros de mercado, eu não vejo nenhum problema na presença de empresas estrangeiras no setor de óleo e gás, como não vejo em nenhum outro setor. Eu acho que o Brasil se beneficia desses investimentos. Claro que o petróleo é uma coisa estratégica, mas as empresas cumprem sua obrigação. E o importante, como eu disse, é nós gerarmos riqueza. Nós gerarmos, porque o resultado vai ser melhora na área social, aumento na arrecadação de impostos, a tecnologia nova que vai ser trazida, e isso aí vai ser bom para o Brasil. O senhor fez uma referência à questão da corrupção na Petrobras. Aliás, teve até uma CPI que, enfim, não teve um resultado muito eficaz, mas, enfim, a empresa hoje já se depurou desta contaminação ou ainda tem algum resquício? Veríssimo, é um processo, né? Esse processo começou mais ou menos 4, 5 anos atrás, depois do desastre que foi as administrações anteriores. A Petrobras criou um sistema de governança hoje muito rígido. Então hoje nós temos canais de denúncia, nós temos 0800 que qualquer pessoa, empregada ou não da Petrobras, pode denunciar maus feitos. Nós temos uma ouvidoria e uma auditoria muito forte. Nós já penalizamos isso e demitimos da empresa 1.400 pessoas. Nós já recuperamos 4 bilhões de dólares em termos de prejuízo, de diversos processos que estão aí na justiça. Inclusive, temos apoiado a Lava Jato de maneira muito, muito concreta. Trabalhamos em conjunto com os procuradores lá do Paraná em vários processos, inclusive fora do Brasil. Então, é um processo. Acabou a corrupção da Petrobras? Talvez ainda não, talvez ainda tenha alguma coisa que nós não tenhamos ainda visto, mas o que a gente viu, a gente persegue. E também, hoje em dia, você fazer qualquer coisa errada dentro da Petrobras,
você tem que pensar duas vezes, porque as chances da gente apanhar serão muito grandes. Claro. Tinha uma conta aí de prejuízo em torno de 6 bi, eu não sei qual é a atualização desse valor hoje. É muito difícil você dar esse número, porque tem muita coisa que talvez a gente nem descubra, né? O grande prejuízo da corrupção na Petrobras, eu sempre digo isso, não foi apenas a propina que o funcionário da Petrobras ou o político através da Petrobras conseguiu, foi também alguns projetos que foram mal executados e que dão dando prejuízo até hoje. Eu cito, por exemplo, a central petroquímica lá no Rio de Janeiro, que chama-se Comperj, que é uma grande central petroquímica, que foi concebida corretamente pela área técnica da Petrobras, deturpada pelo pessoal que ocupou a Petrobras e assaltou o nosso cofre lá, e aquele projeto que ia custar 8 bilhões, já custou 20 e ainda não acabou. Porque isso aí foi, o que foram? Foram contratos superfaturados, mal executados, e até hoje nós estamos pagando, nós não, né? Todo brasileiro, porque a Petrobras é uma empresa que é propriedade do Estado brasileiro, o sócio controlador é o governo, então quando a Petrobras dá um prejuízo, todo mundo paga, é uma coisa que acaba sendo diluído para toda a sociedade brasileira. Os prejuízos da Bolívia, de Pasadena, tem alguma possibilidade de reversão? Pasadena nós recuperamos parte do prejuízo, nós compramos aquela refinaria, ela foi comprada por quase $1 bilhão e a Petrobras vendeu cerca de 6 meses atrás por 420, né? Prejuízo na veia, né? Mesma coisa aconteceu numa refinaria no Japão, mesma coisa aconteceu em outros projetos que nós fomos obrigados a vender, mas o valor de mercado é outro, porque ele não tinha vamos dizer assim, a mancha da corrupção que teve na origem, né? Então, é prejuízo na veia. É por isso, né, Veríssimo, que muitas vezes as pessoas questionam também, a Petrobras está se desfazendo de muitos ativos, nós estamos vendendo muita coisa. Nós somos uma empresa que está em fragilidade financeira. Por tudo que aconteceu na Petrobras, tudo bem, a Petrobras já saiu da UTI, ela não está ainda prestes à falência como teve ali em 2015, 2016, que foi uma coisa crítica. Então a Petrobras hoje é uma empresa que já se recuperou. Já respira por conta. Mas ela está no hospital ainda, ela está lá no quarto de hospital ainda, talvez tomando um soro, né? E oxigênio a postos. Ali a postos, de vez em quando a gente tem que acompanhar. Então, esse nosso processo que a gente chama de venda de ativos, muitas vezes, é um processo que é necessário para a gente poder fazer caixa e poder fazer frente a esse grande desafio que é produzir petróleo no pré-sal, que é onde eu acho que o Brasil tem o maior interesse e nós estamos prontos para isso. Claro. Roberto, agora uma questão bem, eu não diria prosaica, mas que diz respeito ao cidadão no dia a dia, aquele que consome o combustível, que usa o combustível que a Petrobras distribui no país. Essa nova política de definição de preços atrelados ao mercado internacional suscita exatamente essa pergunta sempre para quem vai no posto, semanalmente ou mensalmente, ou quem pode ir, enfim. Por que essa diferença? Por que o preço, quando baixa lá na Petrobras, nas distribuidoras, não se reflete na mesma intensidade no bolso do cidadão? Essa é verdade. Isso aí tem muito a ver com a questão até da teoria econômica, porque a Petrobras ela não faz o preço na bomba, né? Nós fazemos o preço na refinaria, né? Aliás, estamos em processo de venda de 50% da nossa capacidade de refino. Ela vai, nos próximos 2 anos, nós vamos vender 8 refinarias no Brasil inteiro, permitindo a abertura desse mercado para grandes empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras. Eu acho que o mercado de refino no Brasil e, portanto, o preço do combustível ele vai sofrer uma alteração bem forte a partir desse movimento, que foi um movimento que, inclusive, determinado pelo Conselho Administrativo da Ordem Econômica, o CAD, que exigiu que a Petrobras abrisse mão do seu monopólio, né? Nós achamos que qualquer monopólio é negativo. Nós temos essa visão, uma visão de mercado, que o bom mesmo é a competição. Muitas pessoas muitas vezes viajam aos Estados Unidos ou outros mercados mais competitivos, e eu me lembro de uma vez um amigo meu dizendo, eu cheguei nos Estados Unidos, tinha em cada esquina de uma determinada rua lá, tinha um posto de gasolina, e cada um praticando um preço
diferente. Aquilo ali é o mercado, ali na veia. Então, se mexe no preço do óleo lá no Oriente Médio, no outro dia aquele posto lá já ajusta para cima ou para baixo. É um mercado quase perfeito. No Brasil, lamentavelmente, não temos ainda esse mercado perfeito. É um mercado imperfeito, porque as coisas não se comunicam. Então, muitas vezes a Petrobras, aconteceu isso durante esse ano, nós várias vezes reduzimos o preço do petróleo, porque o preço do barril tem caído lá fora, né? Já chegou a quase $80, hoje está na faixa de 65. Então, a Petrobras, como ela pratica a paridade internacional, ela faz as adequações. Mas o que a gente sabe na Petrobras é que muitas vezes o preço sobe de foguete e desce de paraquedas. Por quê? Porque lá na ponta, o revendedor, que não tem a concorrência de um outro posto ali do lado, a distribuidora que não tem a mesma concorrência, ela não se sente também estimulada, em dizer assim, a abrir mão daquela margem que a Petrobras abriu mão. Então, só o mercado mais competitivo, com mais agentes, vai fazer com que esse preço se comporte de maneira mais eficiente durante um certo tempo. É isso que a gente vê, mas isso é um processo que vai levar uns 2 ou 3 anos ainda. Mas nós estamos otimistas, nós achamos que isso vai acontecer e o Brasil, em 3 ou 4 anos, vai ter um mercado muito mais fechado no sentido de corresponder ao que prevê aí os grandes mercados de competição. Ainda temos uma postura cartelizada. Temos, infelizmente temos, e as pessoas estão muito acostumadas com isso, e isso é negativo, isso é ruim. Nós temos que ter mais agentes econômicos disputando com a Petrobras no mercado. A Petrobras hoje, é verdade que se diga, ela só tem 76% do mercado hoje de petróleo, 25% já está em mão de outras empresas, brasileiras e estrangeiras. Então o mercado está se tornando cada vez mais competitivo, e isso vai fazer com que a gente preveja nos próximos anos aí uma situação um pouco mais conectada com o mercado internacional, que é o correto, né? Porque é a maneira como você tem que administrar os preços, como aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Cruz Alta, que tem a questão da soja, do gado, vocês acabaram de ver a questão da carne aí, sim, né? Sim. Que está bem clara, quer dizer, houve uma demanda grande dos chineses e de outros mercados internacionais. Estamos deixando sem carne. Da carne, mas isso é bom para o exportador, é bom para o produtor também, né? Então chega um momento que... E aí o que acontece? O mercado, ele se regula. Então, se a carne está mais cara, é claro que o produtor de porco, o produtor de frango, vai encontrar uma oportunidade para tomar aquele mercado que era antigamente detectado pela carne. Se o preço da carne voltar a cair, o sujeito lá do porco, do frango, vai ter que também reduzir o seu preço. Então, é a maneira como os mercados se comportam e o que a gente diz na teoria econômica, né? As informações que são dadas para o mercado, elas vêm via o preço. O preço é o principal elemento para você informar o mercado, né? Se a energia de óleo e gás está muito cara, talvez tenha uma oportunidade aí para entrar um renovável, né? Um biodiesel, uma energia eólica, uma energia solar, né? Se o preço do óleo e gás do petróleo cai, aí os renováveis não conseguem entrar. Então, essa é a maneira de atuar no mundo moderno, no mundo contemporâneo, e todos os países praticam isso, né? Falando em mundo moderno, tem uma discussão hoje muito forte no planeta aí sobre o fim da era do petróleo. Que a gente não sabe, evidentemente, quando é que isso vai acontecer, mas a discussão de energias renováveis, essa coisa toda, é muito forte, é muito intensa, em todos os ambientes, né? É verdade. Como é que a empresa vê isso? Como é que se posiciona diante disso? Essa é uma realidade inexorável, né? Os estudos aí da Organização Mundial de Energia e até das próprias empresas, tem 2 empresas, que é a BP e a Total, que têm centros de excelência na área de futuro do mercado de energia. A BP, principalmente, tem um relatório, todos os anos solta no final do ano, que é o BP Outlook, que mostra um pouco como é que está a tendência nos próximos anos. Então, esses estudos internacionais mostram o seguinte: entre 2030 e 2040, nós teremos o pico da demanda de óleo e gás. A demanda hoje de óleo e gás está sendo muito puxada pela Ásia, pela China, né, mas principalmente, poucas pessoas sabem disso, pela Índia. A Índia é um país que vai aumentar o seu consumo na faixa de mais de 10% ao ano nos próximos anos, aumentando muito o consumo de óleo e gás. É um país gigante, uma população também
mais de 600 milhões de pessoas. Então, a Índia e a China e aqueles tigres asiáticos ainda vão continuar demandando muito. Há uma estabilidade nos Estados Unidos, uma redução na Europa, mas que não vai ser problema para o consumo asiático. Então, esse mundo do petróleo ele vai chegar em 2030, 2040, no seu pico, e aí a partir daí vai haver uma estabilidade e depois ele começa a cair. Ali 2070, por ali, a gente imagina que já vai haver uma inflexão no consumo. Então, isso faz com que empresas de petróleo em todo o mundo tenham, primeiro, uma lógica de apressar, certo, a sua produção de óleo, porque é importante isso, mas também trabalhar no que a gente chama da transição energética. Então, por exemplo, a própria Petrobras está fazendo isso. Nós estamos hoje com estudos, né, para trazer cada vez mais o gás natural. O gás natural é um produto que vem junto com o petróleo. Quando você faz a extração, e o nosso custo de extração do pré-sal hoje está na faixa de $5 o barril, que é um inédito, né? Sim. Petrobras conseguiu reduzir barbaramente através de processos técnicos o custo de extração do barril de petróleo. Mas quando a gente fala de barril de petróleo, a gente fala de barril de petróleo equivalente. Isso quer dizer que ele tem uma parte de petróleo e uma parte de gás, né? Então o gás, que antigamente ele era queimado nas plataformas, que hoje seria considerado um crime, né? Claro. Porque tem até uma piada na Petrobras. Desperdiçado. Tem uma piada na Petrobras que entrou um engenheiro na sala de controle de uma plataforma nossa e disse assim: tem uma boa e uma notícia. Qual é a boa notícia? Achamos hidrocarbonetos. Ah, que bom, o poço foi bom. Mas o problema é que é gás. O que antigamente era um problema, hoje em dia é um grande... Então o gás é um produto que ele vai servir, como ele emite muito menos que o petróleo, em termos de emissão de gás carbônico, ele vai fazer a transição energética para uma matriz energética mais limpa. E aí a Petrobras está trabalhando, por exemplo, na questão do diesel, o green diesel, que é um diesel de origem vegetal. Nós estamos trabalhando na questão da produção de energia eólica offshore, né, nas nossas plataformas. Então temos várias linhas de pesquisa para nos preparar para essa transição energética que vai acontecer. Claro, né? Para um outro modelo de mundo. Mas esse é o cenário, não só a Petrobras, mas todas as empresas grandes do mundo trabalham. E uma outra estrutura econômica planetária. Planetária, Bom, para concluir uma palavra ainda como diplomata, as nossas querelas, as nossas pendengas, polarizações do Brasil hoje estão refletindo fora? Olha, o que a gente sente fora do Brasil, primeiro, é a ideia de que nós temos hoje um governo que é um governo mais aberto aos investimentos estrangeiros. Eu acho que é uma aposta correta, né, da equipe econômica do governo. O Paulo Guedes e todos os ministros, nós temos tentado desenvolver isso. O próprio presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, é um economista formado em Chicago e conhece bem isso, no sentido de que o Brasil precisa receber investimentos estrangeiros. Nós temos que perder aquele preconceito de que, como eu disse, o brasileiro é bom, o estrangeiro é ruim. Isso aí é uma visão maniqueísta e muito simplória da realidade, né? Porque quando você pega, por exemplo, a China, né? Eu tive recentemente, passei 2 semanas agora na China, fazendo contatos com nossos compradores lá, e eles recebem $1 trilhão por ano de investimento estrangeiro, né? E lá não tem essa discussão se é bom, se é ruim. Você abre o seu mercado, você tem que... Então, eu acho que hoje o Brasil está se destacando no cenário internacional como um país estável. Nós temos, o que eu sempre digo, o Brasil tem uma democracia, nós temos tido eleições amplas, gerais e restritas nos últimos 30 anos, né? Os presidentes são eleitos de maneira democrática, temos um Congresso funcionando de maneira correta, temos um judiciário também independente. Poucos países do mundo, né, quando você compara o Brasil, vamos dizer, com os BRICS, né? Então, Rússia, sim, China, África do Sul e Brasil, né? Que você vê? Você não vê uma realidade tão positiva como você vê no Brasil, que é um país, hoje, uma democracia que funciona. E eu acho que isso é também um atrativo, você ter um país em funcionamento. Nós temos lá nossas disputas, né? A gente muitas vezes abre o jornal, fica muito chateado com algumas coisas que a gente vê, mas eu acho que quando o estrangeiro olha para o Brasil, vê muito potencial, mas também vê uma estabilidade regulatória e política e econômica que é muito importante, né? Tá certo.
Muito obrigado. Obrigado, pela Veríssimo. gentileza, Obrigado pela pelas oportunidade. informações. Eu que agradeço. Roberto Furian Ardengue foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima.